Olá, estou aqui novamente no meu canal Estudando História. Hoje eu vou falar sobre a África. A África antes da chegada dos europeus. A África é um continente super rico. A África, para quem não sabe, antes da chegada dos europeus, tá, era um continente extremamente rico. E ele só se empobreceu pela colonização, escravização e depois pela partilha da África que foi feita pelos europeus. Essa partilha, a divisão da África, as independências que se deram no século XX de várias regiões da África, onde se tornaram países, elas ficaram independentes com aquelas divisões territoriais que foram feitas pelos europeus no século XIX e parte do início do século XX, quando foi feita essa partilha da África. Mas vamos conhecer essa África antes dos europeus. Nós vamos ver um continente muito rico, diversificado, com etnias diferentes, até a questão de religiões também diferentes. Uma África que não é aquela que muitos pensam, que a África é tudo igual. Não, a África não é tudo igual. Ela tem as suas etnias diferentes, assim como tem no continente europeu as suas etnias diferentes. Então a África não é tudo igual. Inclusive, no Brasil, nós tivemos aqui escravos, de etnias diferentes que vieram para cá, etnias também muito diferenciadas das etnias que foram também lá dos Estados Unidos, Então é bom a gente conhecer, por isso que a gente estuda história para entender o presente e entender o contexto histórico, O conhecimento liberta. Antes da chegada dos europeus, a África teve reinos ricos e fabulosos. Na Antiguidade, tivemos o Império de Cartago e do Egito. E na Idade Média, a constituição do Império de Mali e da Etiópia. Através das cidades do norte da África se estabeleceu contato e trocas comerciais com os países europeus. Depois desse desenvolvimento, desse crescimento, desses grandes povos, esses grandes reinos que tiveram na África, eles depois tiveram contato com os europeus. Claro que antes foi com contato com os árabes, Seguidamente vão ter os contatos europeus. O contato com os europeus, com os árabes e posteriormente com os europeus, é que vai levar à questão da escravidão. Para entender a escravidão, nós temos que entender que na África, os grandes reinos, os reinos quando ganhavam as batalhas, guerras, eles aprisionavam e escravizavam os que perdiam a guerra. Mas não era uma escravidão comercial, era uma escravidão onde os derrotados eram escravizados. Mas não quer dizer que os filhos dessas pessoas que eram escravizadas nasceriam escravas. Eles poderiam, muitos, nasciam livres, não ficavam escravos. Diferente da escravidão comercial, aquela que os europeus proporcionaram, que é a escravidão europeia. A europeia era que o escravo, o filho de escravo, ele não ficava livre, ele era geração a geração, diferente do que acontecia na África. Quando houve contato comercial tanto com árabes e europeus, os árabes, e principalmente os europeus principalmente depois, estimularam que na África não houvesse mais preocupação com a questão, por exemplo, que a África era rica também no setor agrícola, no setor de terra, de plantação, aí não houvesse mais preocupação com isso, porque os africanos passaram a se preocupar em fazer guerras com outros
outros povos para pegar os que perdiam a guerra e vender para os europeus. Era lucrativo isso. Tá? Eles então, quando um povo, né, vencia uma guerra contra o outro povo, na África, contra outro reino, os perdedores eram escravizados e vendidos para os europeus. E aí tinha o tráfico de escravo, aonde o traficante de escravo, né, comprava escravo dos povos vencedores lá na África, né, os povos que venciam a guerra, vendia aqui para os fazendeiros aqui na América, né, em troca vendia para o fazendeiro, tá? E o traficante comprava o açúcar do fazendeiro, tá? E levava o açúcar e vendia na Europa. Depois ia para a África, comprava escravo, vendia o escravo para os fazendeiros aqui na América e comprava o açúcar do fazendeiro e vendia na Europa. Então era um comércio triangular de escravos. Mas vamos aí para lá agora sobre essa África, antes da chegada dos europeus, né? Que era bem diferente. Vamos lá. É bom saber que na África, né, nós tivemos faraós negros do Egito Antigo. Tá? No século 7 a.C., existiu no Egito uma dinastia de faraós negros de origem núbia, que conseguiu reunificar o Egito Antigo e fortalecer a civilização egípcia. Isso mesmo. Durante o século 8 a.C., o Egito Antigo foi governado por uma série de faraós negros de origem núbia. Eles reinaram no Egito por quase um século e constituíram a 25ª dinastia de faraós. O primeiro faraó negro que conquistou o Egito se chamava Piye. Ele governou o reino da Núbia, região da África que fica situada no atual território do Sudão, e se intitulou como o verdadeiro senhor do Egito, ou seja, o herdeiro das tradições espirituais dos faraós. Suas tropas caminharam para o norte do Egito, navegando pelo rio Nilo e desembarcaram em Tebas, capital do Alto Egito, onde empreenderam uma guerra santa contra todos os exércitos que encontravam pela frente. Após um ano de intensos combates, todos os chefes guerreiros do Egito haviam sucumbido ao seu poder. Muitos chefes guerreiros clamavam por piedade. Em troca de suas vidas, os derrotados ofereciam a Piye todas as suas riquezas, joias e entre outros. Após ter conquistado todo o Egito, Piye ficou conhecido como Senhor das Duas Terras. Quando todos menos esperavam, o soberano conquistador conduziu seu exército pelo Nilo e retornou para a Núbia, sem jamais ter retornado ao Egito. Piye morreu no ano de 715 a.C., terminando um reinado de 35 anos. Os faraós negros reunificaram o Egito, que se encontrava com o poder e o território fragmentado. Realizaram grandes feitos e construíram monumentos grandiosos, criaram também um império que se estendeu desde a atual capital do Sudão, Khartoum, até a região norte, próxima ao mar Mediterrâneo. Os faraós negros eram poderosos guerreiros e suas tropas foram praticamente as únicas que conseguiram evitar o domínio dos povos assírios, povos semitas extremamente guerreiros no Egito. O governo dos faraós negros no Antigo Egito demonstra que no mundo antigo não existiu racismo. No período em que o faraó Piye conquistou todo o Egito, o fato de sua pele ser negra não era um fator relevante. A escravidão na antiguidade não tinha cunho racial. As pessoas se tornavam escravizadas por dois principais motivos. Ou eram prisioneiras de guerra, ou se tornavam escravas por dívidas. Portanto, após a morte de Piye, em 715 a.C., seu irmão Shabaka estabeleceu a 25ª dinastia na cidade egípcia de Mênfis. Sob o domínio núbio, o Egito reconquistou suas tradições e sua identidade. Os núbios foram o primeiro povo a iniciar a chamada Egitomania, aqueles que admiravam e cultuavam a civilização egípcia. Então, um pouco aí da história, né, do Egito Antigo, né, de grandes faraós negros que passaram, né, aí pelo continente africano
tá? Onde existiam grandes civilizações, né? De povos negros, né? Grandes reinos, o reino da Etiópia, o reino da Núbia, o reino da Somália, o reino do Egito, né? E foram conduzidos, né? Por pessoas de pele escura, pessoas negras. Vamos ver um pouquinho aí, né? Sobre o griot, né? O que é o griot, tá? Conhecer um pouco do contexto histórico da África, que grande parte da África não havia escrita, mas tinha a questão do griot. E eu vou estar aqui falando para vocês, né, sobre isso. O que era o griot? O griot era um indivíduo encarregado de preservar, tá, e transmitir as histórias, os conhecimentos e as canções de seu povo. O cargo do griot passava de pai para filho. Existiam vários tipos de griot. O griot músico, que cantava e tocava instrumentos e era o responsável pela preservação de canções importantes para o grupo. Os griots contadores de histórias, tá? Que guardavam feitos de grandes guerreiros, batalhas e acontecimentos considerados marcantes para repetir em ocasiões especiais. As mulheres também atuavam como griots, cantando as músicas tradicionais do seu povo. Os griots eram procurados por muitos reis africanos para serem uma espécie de professores particulares de seus filhos. Eles ensinavam arte, conhecimento de plantas, tradições, histórias e davam conselho aos jovens príncipes. Um ditado divulgado por esses griots e que chegou aos nossos dias é: cada dia se aprende algo novo, basta saber ouvir. Então, galera, se vocês olharem e perceberem, né, ver aí a importância que eram os griots, né, na história dos povos africanos, onde era passado a história de pai para filho através da oralidade, né. Isso era uma coisa muito importante dentro da África, ali dos vários povos da África, e tinha os mestres para isso, né, para fazer essas oralidades também, tá. E era um cargo super importante dentro das civilizações, né, dos povos africanos. Vamos conhecer um pouco aí também das etnias que vieram aqui para o Brasil, né, esses da África. Eu vou estar aqui também trazendo para vocês, né, de onde eram os africanos escravizados que vieram para o Brasil. Muitos de nós desconhecemos por completo as palavras como Yorubá, Xexé, Fon, Banto. E sem saber, somos herdeiros das culturas desses povos, que foram trazidos para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Juntos e misturados, mal podiam perceber quanta diversidade traziam consigo em suas línguas, costumes sociais, crenças. Alguns registros contam que por volta de 1470 o comércio de escravos oriundos da África tinham se tornado o maior produto de exploração vindo do continente. Eram prisioneiros de guerra, indivíduos condenados por roubo, feitiçaria, adultério ou simplesmente raptados em suas vilas, tirados violentamente de suas terras, incluindo mulheres e crianças. A escravidão obrigou filhos de vários confins da velha Mama África a se misturarem forçosamente. Tanto para os traficantes quanto para os senhores que compravam os escravos nas terras tupiniquins, era melhor separar os negros de uma mesma tribo a fim de evitar possíveis revoltas e tentativa de fuga. No entanto, essa estratégia de separação de escravos de mesmas tribos não conseguiu evitar o inevitável. E foi assim que, ainda nos porões do navio, se iniciou isso, que o músico baiano Leite Eres Leite define como o Pacto da Senzala. O pacto cultural, musical, religioso, social, que foi feito por um instinto de sobrevivência para os negros de diferentes tribos para conviverem bem no Brasil, criando a partir dessa fusão os pilares de uma nova cultura pós-africana, a cultura brasileira. E foi no mundo onde aconteceu
não apenas a fusão de línguas, como de crenças e costumes, são herdeiro da diáspora. Milhares de negros vindos de várias partes da África chegaram em portos brasileiros. O maior número desses escravos pertencia a grupos do tronco linguístico banto da África centro-ocidental, que inclui as regiões do Congo, Angola e Moçambique. Outros eram os iorubanos ou sudaneses, oeste-africanos, que se destacavam como um dos grupos mais importantes que dos mercados de Salvador. Se espalhou por todo o Recôncavo. Dentre esses negros estavam os iorubás, ou nagôs, e os xexês, que inclui as etnias de Fon, Asante, Eué e Fante, os Mina e os Malês, que são povos do oeste africano muçulmano, na maior parte falantes da língua Hausa, entre os quais também os mandingas, fulas, tapas, bono e guruns. Atualmente esses países são Togo, Gana, Nigéria, Costa do Marfim e Benin, onde está a Costa dos Escravos. O oeste africano constituiu a maior parte dos escravos levados para a Bahia. Pertenceu a diversos grupos étnicos que o tráfico negreiro dividia. Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, muitos sudaneses foram levados para Minas Gerais, onde também chegaram a predominar. No século XIX, foram superados pelos escravos bantus da região de Angola, Congo ou Cabinda, Benguelas e Moçambique. Os bantus foram introduzidos em Pernambuco, de onde seguiram até Alagoas, no Rio de Janeiro, de onde se espalharam por Minas Gerais, São Paulo e no Maranhão, atingindo daí o Pará. Ainda no Rio de Janeiro e em Santa Catarina foram introduzidos os camundás, camundongos e os quissamãs. Então, galera, o importante é ver que são várias etnias que vêm aqui para o Brasil com línguas diferentes. Eles deram o trabalho de pegar várias tribos, povos diferenciados, até de religiões diferentes, com línguas diferentes, para que não houvesse uma coletividade, quando houvesse uma... para evitar revoltas. Até quando houvesse uma revolta, eles pudessem não se entender. Mas o que foi que aconteceu foi ao contrário, né? Houve uma relação de comunicação, sim, né? Uma resistência de sobrevivência. Eles criaram aqui dentro, né, trazendo aquelas culturas lá da África, mesmo sendo diferenciados em termos de língua e religiões, eles conseguiram criar uma cultura aqui brasileira, né? E conseguiram fazer uma comunicação entre eles. E houve muitas revoltas, muitas resistências, né? A maior resistência delas foi aquela que houve a fuga, né? Para onde foi construído lá, né? Na Serra da Bahia, na Serra foi criado o Quilombo dos Palmares, né? E foi comandado por Ganga Zumbi, depois o outro líder, Zumbi dos Palmares, foi o maior quilombo que existiu, tá? Houve uma grande resistência, né? Uma grande resistência. Então isso provou, né, que não adiantou separar, né? Não adiantou fazer essa separação, porque houve essa comunicação, né? Houve essa identificação de que o continente africano tinha sido, né, assaltado, né? Que eles tinham sido tirados desse seu continente e que eles precisavam aqui procurar uma forma de resistência, tá? Foi trazido, né, mesmo aqui como escravo, eles conseguiam trazer os seus passados históricos lá, né? Os griots que tinham na África também fizeram valer aqui no Brasil, mesmo dentro das senzalas. Os griots continuavam contando suas histórias, passando para os filhos, e assim eles iam conhecendo de onde eles vieram, como é que eram os reinos antes, né? E conhecendo a própria história dos seus povos, tá? Então, galera, é isso aí, né? A África era um continente super rico, né? Infelizmente, a África, né, ela foi explorada, tá? Teve seus povos escravizados, e depois, durante a colonização também, ela
foi dividida, né, os territórios que os europeus dividiram, e na hora de haver essa independência, né, houve o problema que povos de etnias diferentes estavam juntos. É como se a África tivesse colonizado a Europa, fosse tudo ao contrário, a África tivesse colonizado a Europa, tivesse escravizado os europeus. Imagina se a África tivesse lá feito a divisão, né, na Europa, onde colocaria italiano com alemão junto, né? É isso que aconteceu na África, né? A África não conseguiu construir os seus próprios estados nacionais. Ela, quando faz a sua independência, ela faz a sua independência durante o século XX com aquela divisão que os europeus fizeram. Por isso que começou umas guerras civis muito grandes na África, né? E a África paga muito caro pelo que foi feito, né, pelos europeus. O último feito dos europeus foi essa questão da partilha, a divisão da África, né? Então é isso, galera. Eu espero aí ter colaborado aí, ter trazido aí conhecimentos sobre esse continente riquíssimo que é a África. Lembrando que a África é o berço da humanidade, foi ali que começou, surgiu a humanidade e depois se espalhou, né? E houve transformações de acordo com o clima de cada região, né? Lembrando que quando os primeiros seres humanos surgiram na África, o mundo era bem diferente do que é hoje, né? E totalmente diferente. Para começar, os continentes eram próximos um do outro, né? Depois houve a separação dos continentes e tudo mais. E as mudanças do ser humano foram ocorrendo de acordo com onde cada povo situava, né, nas regiões que estavam situados. Claro que não foi de um dia para o outro, nem nada, né? Foi passando geração a geração, ela vai se adaptar a determinado clima da região. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Deixe seu like e se inscreva no meu canal.